Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa disciplina de nutrição, a nossa aula de hoje, a aula de número 7, a gente vai entrar no tópico nutrição nas principais patologias, tá? Nós temos agora, né, até o final da disciplina, mais 4 aulas, contando com essa, né? Então, a nossa aula de hoje, aula 7, a aula 8 e a aula 9, elas vão ser todas nessa mesma linha, né, sobre nutrição nas principais patologias. Por que nutrição nas principais patologias, né? Seria, assim, uma breve explanação, né, claro que a gente não vai entrar muito, porque vocês não são nutricionistas, né, então vocês não têm a obrigação de saber tudo sobre aquela doença, mas é muito importante, enquanto técnicos, vocês conheçam minimamente, né, as orientações, vocês tenham uma ideia de quais são as orientações nutricionais para essas patologias que mais aparecem, né, aí no nosso dia a dia, tá? Então, essas patologias que a gente vai estar vendo um pouco, são patologias que eu elenquei, assim, de acordo com a minha prática profissional, que eu percebo que são patologias comuns da gente ver dentro do sistema único de saúde, etc., né? E por conta disso eu escolhi elas, né? Se vocês olharem lá no plano de ensino, vocês vão ver o conteúdo que a gente vai estar abordando em cada aula, tá? Quais são as doenças e tudo mais. Mas caso vocês achem que está faltando alguma patologia, né, que de repente precisaria ter outras coisas, outras doenças abordadas, vocês podem me falar que eu tento incluir, tá, durante a disciplina, certo? Então, a gente vai ter agora mais 3 aulas e a última aula vai ser uma prova daí, envolvendo a aula 6, 7, 8 e 9, tá? Então, vamos lá, pessoal, que essa aula é um pouquinho extensa, né? Porque são várias patologias que a gente vai abordar em cada aula, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre desnutrição e obesidade, diabetes tipo 1 e tipo 2 e hipertensão arterial sistêmica, ok? Bom, então começando pela desnutrição, né? A desnutrição, ela pode ser definida como uma condição clínica decorrente da deficiência ou do excesso relativo, ou excesso relativo ou absoluto de um ou mais nutrientes, tá? Nós temos 3 tipos principais de desnutrição, né? Que são o marasmo, que ela marasmo, o kwashiorkor e o kwashiorkor marasmático. São nomes estranhos, né, gente? Mas calma, tá? O que significa cada uma desses tipos de desnutrição? Então, o marasmo, ele é uma desnutrição energética. Então, dentro do marasmo, a gente vai observar a falta de calorias, né? A pessoa está passando fome, né? De calorias, principalmente, de energia. Então, ela vai desenvolver esse tipo de desnutrição, que se chama marasmo. O kwashiorkor, ele é uma desnutrição principalmente proteica, né? Então, a pessoa vai ter uma falta de proteínas, tá? Gente, é bem importante dizer que isso são tipos de desnutrição crônicas, assim, sabe? Quando a desnutrição está bastante instalada, né? Então, eu não coloquei imagens aqui porque eu acho que elas são bastante, assim, desconfortáveis da gente ver, né? Aquelas imagens das crianças desnutridas da África. Mas no marasmo é aquela criança bem magrinha mesmo, só cor e osso. E no cachocor é quando a gente observa a formação de uma barriga, sabe? Vocês já devem ter visto imagens das crianças bem magrinhas com um barrigão, sabe? Por que que isso acontece? Por deficiência de proteína, né? Acaba causando aquele edema abdominal, por conta da albumina, da falta de albumina, principalmente, tá? Então, no cachocor, a gente observa a formação de um edema, principalmente no abdômen. E o cachocor marasmático ocorre quando a desnutrição ela é tanto de energia quanto de proteína. Tá? Então, esses são os 3 principais tipos de desnutrição que a gente observa na população, né? E, no caso, a gente não vai adentrar em cada um deles, né? Mas, se vocês tiverem interesse em pesquisar mais sobre, também podem ficar à vontade, ok?
A desnutrição, ela pode ser causas primárias ou secundárias. Primária é quando a pessoa não come quantidade suficiente, então ela fica desnutrida, né? Por exemplo, nesse caso das crianças na África, né, passam fome, as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade podem estar passando fome e realmente, né, seria essa a causa principal da desnutrição, a fome, né? E também a desnutrição ela pode ser secundária, que é muito observado também, que é quando a desnutrição ela ocorre em decorrência de alguma doença, né? Então, um paciente que, por exemplo, está lá hospitalizado, né? Então, esse paciente pode vir a ficar desnutrido, né? Um paciente está com câncer, com alguma dificuldade de deglutição, né? Enfim, esse paciente ele pode vir a ficar desnutrido, certo? A desnutrição ela também pode ser causada, e é bastante comum, tá, gente, por desmame precoce, né, principalmente nas crianças, por conta da renda, da disponibilidade de alimentos, né, pessoas que passam em cidades, e fatores culturais também podem, de repente, impossibilitar que alguém coma algum alimento e também pode vir a levar à desnutrição. Bom, para a gente avaliar se um paciente está desnutrido, a gente observa alguns aspectos, né, nesse paciente. Então, a gente vai fazer uma avaliação tanto física quanto nutricional, né? Então, na avaliação física, o que a gente vai levar em conta? A gente vai analisar tudo no paciente, né, da cabeça aos pés. Então, a gente pode observar o cabelo, né? Um paciente que está num estágio de desnutrição muito grave, ele pode estar perdendo os cabelos até, estar com os cabelos quebradiços, aí tudo isso. As têmporas, que é essa região, né, aqui tem um certo acúmulo de gordura, né, de massa muscular, então se a gente percebe que o paciente está muito nutrido, aqui fica afundado, né, depleta essa reserva. A bola de Bichat, que é essa gordurinha que a gente tem aqui, né, na bochecha também, quando o paciente está desnutrido, ele vai perder essa gordurinha, tá? As conjuntivas, né, que são dentro do olho, né, a gente vai observar se está vermelhinho, se está branco, né? E a cavidade oral também, né, os pacientes que estão muito desnutridos, eles podem vir até a perder os dentes, né, por conta da desnutrição. Os ossos claviculares, né, então nessa região aqui, né, o paciente que está desnutrido, a gente vai enxergar bem, né, essa região. Os ossos intercostais, que são as costelas, né, também, um paciente desnutrido, a gente consegue observar todos os ossos, né, ou às vezes só alguns, dependendo do grau de desnutrição. A depressão da massa muscular e presença de edema em membros inferiores e membros superiores, tá? MMS em membro inferior e MMS em membro superior. Então, se a gente pegar lá um paciente idoso, um paciente que está hospitalizado, e ver que ele perdeu, né, a gordura nas pernas, nos braços, ou às vezes está até inchado, isso também é um sintoma de desnutrição, tá? A partir do peso também, a gente pode observar a desnutrição, né? E a partir do peso e altura, a gente pode calcular o IMC, que a gente já vai abrir um parênteses para falar um pouco sobre isso. As circunferências, as pregas cutâneas, né? O abdômen também, né? A gente vai observar. Vai observar no paciente desnutrido que ele perde, né? A gordura abdominal, se tinha, né? Antes e depois. Edema no abdômen, e também podemos analisar exames laboratoriais, né, para ver se o paciente está com deficiência de algum nutriente, como ferro, por exemplo, entre outros. Bom, então, só para a gente abrir um parênteses aqui, tá, gente, para a gente falar rapidamente sobre o IMC, que é o Índice de Massa Corporal. Né? O IMC, ele é usado para classificar o estado nutricional das pessoas de acordo com o peso e com a estatura. Né? A fórmula para calcular o IMC, ele é a mesma para todas as pessoas. O que vai mudar são os pontos de corte, ou seja, os valores que são considerados referência para classificar o IMC. Né? Então, a fórmula é a mesma, é o peso dividido pela altura ao quadrado. Vocês já devem ter feito aí, de repente, na internet, né? Para ver se estava no peso adequado, é bem comum, né, o uso dessa forma. E tem referências específicas, tanto para criança, quanto para adolescente, adulto, idoso e gestante, tá? Muda a classificação para cada faixa etária. Então, aqui
eu coloquei para vocês verem, né? A classificação para adultos, para idosos, né? Vocês podem ver que é diferente. Vocês podem, se vocês quiserem, né? Como um exercício aí, fazer essa continha, né? Do peso dividido pela altura ao quadrado. Primeiro façam altura vezes altura, aí vocês guardam esse número, pega o peso e divide pelo número, tá? E aí vocês vão ter o resultado. Vocês podem ver em qual desses grupos vocês se encontram, tá? Claro que a avaliação nutricional ela vai precisar de outros indicadores, não só o IMC, né? Seria o ideal, pelo menos. Mas o IMC é um indicador bastante usado ainda, né, para avaliar o estado nutricional das pessoas. Então, para idosos muda um pouco. Aqui, para gestante e para criança, eu não coloquei porque são tabelas bem grandes, mas vocês podem clicar nesses links, eles vão direcionar vocês para as curvas de referência para gestante e criança, certo? Então, vamos fechar esse parênteses, né? Então, falando um pouco sobre as consequências da desnutrição no organismo. A desnutrição ela leva à debilidade física, ao retardo no crescimento em crianças, alterações psíquicas e psicológicas, alterações no cabelo e na pele, alterações sanguíneas provocando, por exemplo, anemia, alterações ósseas como má formação, alterações do sistema nervoso, alterações nos demais órgãos do sistema respiratório, imunológico, renal, cardíaco, hepático, e podendo levar até o óbito, né? Um paciente que ele está muito desnutrido, ele pode vir a falecer, né? E a principal causa, né, de desnutrição é a fome, né? Então, a gente ainda é um problema que ele já melhorou muito no nosso país nos últimos tempos, mas que ainda a gente tem milhões de pessoas milhões de pessoas no nosso país passando fome, né? Então, é um problema de saúde pública ainda, assim, a desnutrição, né? E hoje em dia, assim, na nossa cidade mesmo, a gente observa casos de pessoas desnutridas, principalmente em crianças e idosos, né? Às vezes uma criança que foi desmamada muito cedo, né? Que não teve alimentação complementar incluída de uma maneira efetiva, teve alguma situação de vulnerabilidade, às vezes, né? É comum ainda a gente identificar isso. E em idosos, né? Os idosos, depois de uma certa idade, às vezes acabam ficando sozinhos, tendo mais dificuldade para se alimentar, né? Alguns idosos que estão em situações de abandono. Também é comum a gente observar a desnutrição desses pacientes, tá? Então, o que vocês, enquanto técnicos de enfermagem, podem fazer para orientar um paciente que está desnutrido, tá? Então, ao identificar um paciente desnutrido, é muito importante tentar investigar primeiro, né, o quadro desse paciente, né? Se esse paciente, se ele é um idoso, por exemplo, se ele vive sozinho, se ele está em situação, às vezes, de maus tratos, se tem alguém que está cuidando dessa pessoa, né? Condições de saúde mental, às vezes a pessoa também está deprimida, está passando por alguma situação que ela pode levar também à desnutrição. Dependência química, né? Às vezes também é bem comum independentes químicos estar nessa situação de desnutrição. E no caso de crianças, também possíveis problemas da família, né? Então, que tipo de situação essa família está vivendo, né? Para estar desnutrida. Por ser um problema complexo, é muito importante então acionar o restante da equipe, a fim de fazer os encaminhamentos necessários para esse paciente e com a possibilidade, inclusive, de estar encaminhando para assistência social, né? Porque se é uma pessoa que está passando fome, a gente tem vários não, né? Mas alguns, como por exemplo o Bolsa Família, o BPC, que é o benefício de prestação continuada para idosos, que ajudam, né, as pessoas que o objetivo desses programas é que as pessoas consigam ter minimamente acesso à comida, né? Então, às vezes pode ser necessário para uma família que esteja passando fome, por exemplo, né? Os objetivos do tratamento nutricional para uma pessoa desnutrida são recuperar o estado nutricional, normalizar alterações orgânicas, né, que tenham sido ocasionadas pela desnutrição, então se esse paciente está com alguma situação de anemia, de problemas no crescimento, enfim, promover o crescimento, no caso de crianças, do ganho de peso adequados, tá? E esses objetivos serão alcançados a partir do tratamento dietético, né, que vão em encontro com aquelas orientações de alimentação saudável em geral,
que são do guia alimentar, que a gente viu na aula sobre alimentação saudável, né? Vocês lembram que eu falei que aquela aula ela era muito importante, né? Porque essas orientações do guia, elas são usadas para todas as situações, sabe? Então, aquela questão, né, de consumir os alimentos in natura, evitar os ultraprocessados, né? Como montar lá cada refeição, sempre ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, legumes e verduras e tudo mais. Mas é claro, né, gente, e por isso que eu até coloquei essa questão dos encaminhamentos primeiro, né? Não adianta eu lá, nutricionista, falar para o paciente, come isso, aquilo, se ele não tem acesso aos alimentos, se ele não tem dinheiro, se ele não tem condições de comprar, né, uma comida. Então, por isso que a gente depende muito dessa questão, né, das políticas públicas mesmo em alimentação e nutrição, né? Não adianta a gente orientar lá um paciente que ele comer se ele não tem como acessar. Então, é muito importante que sejam feitos os encaminhamentos possíveis para esse paciente, certo? Bom, então agora a gente vai falar um pouco sobre a obesidade, tá? A obesidade, ela é decorrente do acúmulo de gordura no organismo e está associado a riscos para a saúde devido à sua relação com várias complicações metabólicas, tá? Por ser compreendida como um agravo de caráter multifatorial, então são várias coisas que provocam a obesidade, tá? As suas causas, porque as suas causas estão relacionadas a questões biológicas, históricas, ecológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas, né? Então, não é só um motivo desses que vai causar obesidade, né? Tem várias coisas relacionadas ao surgimento da obesidade nas pessoas, certo? Então, as principais causas da obesidade são fatores genéticos, né? O histórico de obesidade na família, né? Tem pessoas que têm um biotipo mesmo de serem mais gordas ou mais magras, ou, né, enfim. Então, depende muito da genética da pessoa, né? Hoje em dia a gente tem uma exposição muito grande na mídia, né, da busca pelo corpo perfeito, assim, parece que todo mundo tem que ter aquele mesmo corpo, né, padrão, né, todo mundo musculoso, todo mundo, né, enfim, malhado e tudo mais, mas cada pessoa tem um corpo, né, tem um tipo de corpo, e a gente tem que valorizar também a beleza de todos os corpos, né, não é só o corpo padrão que ele é bonito, né, todas as pessoas têm a sua beleza, né, isso é importante, assim, né, esse processo de aceitação e de trabalhar a imagem corporal também para que o paciente com obesidade ele consiga resolver até os seus problemas, né, porque às vezes essas questões do paciente ficar em busca desse corpo perfeito, assim, faz com que ele odeie o seu próprio corpo, né, e isso vai trazendo problemas de saúde mental que vão até atrapalhando o tratamento, né? Então, a gente precisa também romper esses padrões, né? Fazer com que as pessoas entendam que não dá pra a gente não precisa, né, ter aquele corpo perfeito. A gente pode ser feliz tendo o corpo da gente mesmo, tá? Doenças endócrinas também estão bastante relacionadas à obesidade, como, por exemplo, problemas na tireoide ou um outro problema endócrino, né? Mas é claro que, né, a gente vai falar uma aula especificamente sobre os problemas na tireoide, né? Não é só a tireoide, né? Tem muita gente que usa a tireoide como justificativa para estar 30 quilos acima do peso. A gente vai ver que não é bem assim. Mas, enfim, maus hábitos alimentares, né? Esse é o principal motivo da obesidade nos dias de hoje. A gente sabe que a gente tem uma exposição muito grande a alimentos que engordam, né? Esses alimentos ultraprocessados, como a gente conversou na aula anterior, né? Eles são muito disponíveis para o consumo, a indústria quer vender. Então, as crianças já começam lá na infância, né? Ficando obesas, começam com esses maus hábitos alimentares. Depois de adulto é muito difícil, né? É mais difícil a gente reverter essa situação, certo? Sedentarismo, né? Problema da nossa sociedade atual, sedentarismo, né? A gente não trabalha muitas vezes sentado, né? Ou não tem tempo, às vezes para se exercitar. Então, o sedentarismo também é um grande problema
em relação à obesidade. Transtornos alimentares, né? Algumas pessoas desenvolvem relações transtornadas com a alimentação, como a gente viu lá na aula da alimentação saudável, né? E isso vai fazendo com que as pessoas comam em excesso, né? Descontem as suas frustrações na comida e promove também o ganho de peso. E o comportamento alimentar, né? Que é exatamente isso também em relação aos transtornos, né? As pessoas desenvolvem relações com alimentos que não são saudáveis, então acabam comendo, usando a comida como uma resposta para tudo, né? Então, eu tô triste, vou comer. Eu tô entediado, vou comer. Tô com raiva, vou comer. Né? Usa a comida como uma resposta para tudo. Isso acaba também promovendo o ganho de peso, certo? Para diagnosticar a obesidade, a gente também vai depender da avaliação nutricional do peso, do IMC, das circunferências, do percentual de gordura, né? Tem algumas clínicas particulares que também trabalham com a bioimpedância, né? No SUS nós não temos esse recurso, mas pelo menos não na prefeitura, né? Eu acho que no hospital também não deve ter, mas é também um aparelho que é usado para ver o percentual de gordura, né? As consequências da obesidade, né? Então, como a gente viu, a obesidade é um fator de risco para várias doenças, né? Então, como por exemplo, para problemas psicológicos, né? A maioria das pessoas que estão acima do peso, elas têm algum problema psicológico associado, né? Uma depressão, uma ansiedade, ou mesmo talvez não tenham depressão e ansiedade, mas têm sentimentos depressivos, sentimentos ansiosos. Isso acaba sendo refletido na família, né? E esses problemas tanto causam obesidade como a obesidade causa esses problemas, né? Problemas de pele, hipertensão, problemas ortopédicos, né? Eu atendo muitos pacientes que têm dores no joelho, nos pés, nas costas, e os médicos mandam perder peso urgentemente, assim, para não sobrecarregar, né, as articulações. Diabetes também é bem comum, né, como a gente vai ver daqui a pouco, né, o diabetes tipo 2 está muito relacionado à obesidade, tá? A aterosclerose também, que é o entupimento das artérias, podendo provocar AVC, infarto, enfim, vários problemas desse tipo, né? Dislipidemia, que também nós vamos ver na próxima aula, eu acho. E problemas respiratórios também, certo? A obesidade no Brasil, ela tem crescido muito, principalmente entre os adultos de 25 a 34 anos, e é mais prevalente na população de baixa escolaridade, né? Então, a gente percebe que as pessoas que têm mais acesso à informação, né, elas têm menos tendência a estarem obesas atualmente, né? Isso tem aumentado nesse período de 2006 a 2018, tá? Então, nessa faixa etária, cresceu 84%, tá? De 25 a 34 anos, de 2006 até 2018, né? Cresceu 24%. Então, hoje em dia, a gente tem aí em torno de, principalmente com quem está só fez até o ensino fundamental, né? A gente percebe que 24% dessa população nessa faixa etária é obesa, tá? Também a gente observa muito o crescimento da obesidade infantil, né? Então, hoje no Brasil a gente tem em torno aqui, ó, de quase 50% das crianças com sobrepeso e obesidade, somando os dois, dos meninos, e quase 40 das meninas, né? Então, é muita criança obesa, né? E isso é um problema sério, porque depois, para mudar os hábitos, para reverter a situação, é muito difícil, né? Então, como a gente viu lá na aula da nutrição materna infantil e na aula dos alimentos ultraprocessados, né? Esse consumo de alimentos ultraprocessados é o que mais interfere em relação às crianças, né? Porque a indústria alimentícia, ela faz uma comercialização desses alimentos ultraprocessados, principalmente voltado para as crianças. Então, a publicidade infantil, a publicidade desses alimentos é voltada para as crianças, né? Quem tem filhos, né, deve saber que às vezes a criança compra um produto não pelo produto, mas pela embalagem, porque tem um bichinho, porque tem um personagem que ela gosta, né? Então, esse consumo de ultraprocessado na infância é um dos maiores causadores da obesidade infantil no mundo todo, né? Não só no Brasil. A gente vê que os Estados Unidos é que é o campeão, né? Mas
Os outros países também têm tido muitos casos de obesidade infantil. O tratamento, então, da obesidade, né? Então, o tratamento da obesidade, ele deve analisar o indivíduo como um todo. Então, as condições sociais, a saúde mental, a família, o trabalho, as doenças que esse paciente tem associadas, né? E devem ser trabalhadas questões de comportamento alimentar, né? Então, não só o que você vai comer e quanto você vai comer, mas como você come, né? Como você está se relacionando a esse alimento, né? O que esse alimento significa para você, né? Ele está significando uma resposta para as suas emoções, você está usando esses alimentos para lidar com os seus problemas, né? Então, parar e pensar sobre isso, né? Se alguém de vocês tem problemas, né, com alimentação, também é importante refletir sobre isso, né? Quando você está comendo porque você realmente tem fome, ou você está comendo para lidar com alguma emoção que você esteja sentindo. Então, hoje em dia, essa área da nutrição e comportamento alimentar tem crescido muito, né? Porque as pessoas têm visto que mais importante do que aquilo que a gente come é como a gente come, né? E como a gente desenvolve essas relações com a comida. As orientações em geral, gente, elas vão também, novamente, seguir a lógica dos 10 passos para uma alimentação saudável lá no guia alimentar. Então, gente, eu reforço, é muito importante vocês saberem, né, as orientações dos 10 passos para uma alimentação saudável, tá? Porque elas são muito importantes para a gente fazer qualquer orientação sobre a nutrição. Estimular a atividade física para esse paciente, se for possível, né? Às vezes a pessoa não tem tempo mesmo. E, se possível, também trabalhar em conjunto com os profissionais da equipe interprofissional, a fim de entender o indivíduo integralmente, né? Então, o indivíduo obeso, ele não é só aquele problema da obesidade, ele é uma pessoa com várias outras questões a serem trabalhadas, né? Saúde mental, relações, enfim. Então, não é só um nutricionista, não é só um profissional que vai resolver os problemas da vida dele, né? Por isso que é importante que toda a equipe esteja falando a mesma língua, né? E por isso é muito importante que vocês, enquanto técnicos, tomem cuidado com as orientações sobre dietas restritivas sem fundamento científico ou com achismos, né? Eu já tive algumas experiências negativas, assim, colegas, né, que às vezes acabavam ali na hora do acolhimento, dando alguma orientação, assim, né, para o paciente. Eu acredito que com a intenção de ajudar mesmo, né, mas é muito importante vocês saberem que o que vocês dizem para o paciente tem um peso muito grande, né, então evitem, né, de falar sobre dietas restritivas, de falar coisas que vocês acham, mas não têm certeza, né, porque isso faz muita diferença para o paciente. Se ele ouvir vocês falando lá para ele vai achar que isso é verdade, que isso é ótimo, e às vezes pode piorar o quadro desse paciente, né, e estragar, de repente, um trabalho que o nutricionista e o psicólogo estão lá fazendo, né, e daí vem um outro colega que acaba atrapalhando esse processo. Então, né, procurem conhecer, né, o guia alimentar, que é um material feito para profissionais de saúde. Procurem pesquisar fontes confiáveis sobre alimentação e nutrição. Não acreditem em tudo que vocês verem no WhatsApp, no Instagram, né, principalmente se vocês seguem blogueiras fitness, né, eu recomendo, inclusive, que parem de seguir, porque é importante até não seguir esse tipo de informação. E tomem cuidado com o que vocês falam, né, para os pacientes, porque isso é importante para eles. E a gente precisa, enquanto equipe, todos estarem falando a mesma língua, né, e não um falar uma coisa e falar outra, que aí fica difícil. Então, a próxima patologia que a gente vai ver é o diabetes, tá? Então, o diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou pela má absorção de insulina, tá? Que é um hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Como isso funciona, né, gente? Vamos ver aqui então, tá? A insulina, ela é um hormônio, né, como a gente já falou, que é produzido no pâncreas, certo? O pâncreas, então, ele vai produzir a insulina e vai mandá-la para a corrente sanguínea. Qual que é a função da insulina? Tá, gente? Nós temos aqui nesse nosso desenho uma célula, né, e a glicose. A glicose, ela precisa entrar dentro da célula para a célula usar essa glicose para produzir energia, correto? Para que ela possa entrar, a gente vai precisar da insulina.
né? Então, aqui a gente tem o transportador da glicose, que é a porta por onde a glicose vai entrar. E nós temos aqui como se fosse uma fechadura, que é o receptor da insulina. E a insulina é a chave, tá? Então, a insulina entrando aqui na fechadura, como se fosse a chavezinha, a glicose vai entrar dentro da célula, pelo canalzinho ali dela, né? Então, a insulina é como se fosse a chave que abre a porta para a glicose entrar nas células e ser usada, tá? Quando a gente tem o diabetes, isso aqui não acontece, né? Então, o que pode estar acontecendo no diabetes? Ou o nosso pâncreas simplesmente parar de produzir insulina, ou então produzir muito pouca insulina, ou então essa ligação aqui, né? Essa ligação da glicose com o receptor, aliás, da insulina com o seu receptor, não funcionar adequadamente, que é o que a gente chama de resistência à insulina. Então, nós vamos ver em quais situações isso ocorre, tá? Mas, enfim, quando a gente tem a diabetes, a glicose não vai para dentro da célula, ela fica no sangue, né? Então, a gente vai ter um excesso de glicose no sangue, que é hiperglicemia. Ou pode ser do açúcar, né? As pessoas assim falam excesso de açúcar no sangue, né? Mas, enfim. Então, a gente vai ter esse excesso de açúcar no sangue, tá? Hoje em dia, no mundo, a gente tem em torno de 387 milhões de pessoas que são diabéticas. No Brasil, em torno de 14 milhões, né? É muita gente. Todo mundo conhece algum diabético, né? Estima-se que 46% não conhecem o diagnóstico, né? Tem gente que tem medo de ir no médico, né? Eu tenho uma paciente que ela fazia uns 10 anos que não fazia exame e quando ela fez, descobriu que tinha diabetes. Teve que começar com a medicação. Então, às vezes, a pessoa fica sem saber, né? Ela tem medo desse diagnóstico, tá? E 62% dos brasileiros têm pelo menos um fator de risco para ter diabetes. Então, é uma doença que tende a aumentar muito ainda aí com o passar dos anos, tá? Então, quais são os tipos de diabetes, né? A gente vai ver agora quais são os tipos, mas o primeiro deles é o diabetes tipo 1, né? No diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina, ou então ele produz pouca insulina, de maneira insuficiente, tá? Então, o pâncreas não vai produzir, a gente não vai ter insulina para ligar no receptor, que é a chavezinha, e não vai ter como a glicose passar pela portinha, que é o transportador de glicose. Então, a glicose não entra nas células, provocando a hiperglicemia, tá? O diabetes tipo 1 é uma doença crônica, não transmissível, hereditária, então passa de pai para filho, e que concentra entre 5 e 10% do total diabético no Brasil. Então, ela é menos comum, né? A maioria dos diabéticos que vocês conhecem provavelmente é diabético tipo 2 e não tipo 1. Mas a gente sempre acaba conhecendo algum diabético tipo 1. Eu conheço vários, né? Lembro que eu sou profissional, mas antes de profissional eu já conheci alguns diabéticos tipo 1. O diabetes tipo 1 ele aparece principalmente na infância e na adolescência. Também pode ser diagnosticado em adultos, mas é bem incomum, né? Se for em adultos, às vezes é por conta de alguma outra doença que aconteceu no pâncreas lá, e daí o pâncreas parou de funcionar, né? Mas o mais comum ele aparecer em criança bem pequena mesmo, né? Então, os diabéticos tipo 1 é aquele diabético que já é diabético desde sempre, tá? Hoje em dia, com a obesidade infantil, também a gente pode observar diabetes tipo 2 nas crianças, mas em geral, quando é na infância, é diabetes tipo 1, tá? O tratamento do diabetes tipo 1, ele exige o uso de insulina, porque o pâncreas não produz mais, né? Então, desde sempre, aquela pessoa vai ter que começar já usando insulina. E ou outros medicamentos junto para controlar a glicose, tá? Então, a insulina, gente, ela não é um medicamento, ela é um hormônio, tá? Ele é um hormônio e ele não vai viciar o organismo, por exemplo, porque a gente precisa dele para viver, né? Ou se usa insulina, não vive, não tem como não usar. Bom, o diabetes tipo 2, ele ocorre quando o corpo não aproveita adequadamente a insulina produzida. Então, no diabetes tipo 2, que é a maioria dos diabéticos que vocês conhecem, a gente tem uma produção de insulina, certo? Porém, o nosso organismo não funciona aqui. Quando chega aqui no receptor de insulina, não abre a porta para diabetes, para a glicose entrar, né? Então, tem algum problema aqui nessa ligação. Não é porque não está produzindo insulina, está produzindo. O diabetes tipo 2, ele está
bastante relacionado com sobrepeso, com sedentarismo, com triglicerídeo, colesterol alto, com hipertensão e com hábitos alimentares inadequados. E ele é cerca de 90% dos casos. Então, a maior parte dos diabéticos é diabético tipo 2, tá? E como eu falei, né? É mais comum desenvolver nos adultos, mas hoje em dia, a gente, como tem as crianças que estão desenvolvendo obesidade muito cedo, também pode acontecer de crianças pequenas desenvolverem diabetes tipo 2, tá? Mas não é a regra, tá bom? Pré-diabetes. O pré-diabetes, ele não é ainda um diabetes, tá? Mas eu coloquei ele aqui porque é bastante comum a gente observar pré-diabéticos também, tá? Então, vou dar uma pausa aqui para tomar água. O pré-diabetes, gente, ele ocorre quando a gente está prestes a desenvolver uma diabetes tipo 2, né? Então, os níveis de glicose, eles estão mais altos que o normal, mas ainda não é o suficiente para caracterizar um diabetes tipo 1 ou 2, tá? É um sinal de alerta que normalmente aparece em obesos, hipertensos e ou pessoas com alterações nos lipídios. Então, o organismo está começando a ter uma resistência à insulina, tá? Então, aqui, ó. No normal, né, a gente fazer o exame lá do HGT e ele ser menor que 100 no jejum, né, gente? Pré-prandial, que a gente chama. Então, em jejum tem que ser menos que 100. Se der o exame entre 100 e 126, seria um pré-diabetes. E se der maior que 126, já é considerado diabetes, tá? Já tem que usar medicação e já não tem mais cura, tá? A diabetes é uma doença crônica, gente, né? Não tem como ser ex-diabético, né? Às vezes tem alguns pacientes que falam, eu tinha diabetes, agora eu tomo remédio e não tenho mais. Mentira, não ser diabético para sempre, não tem como curar, tá? Então, o pré-diabetes ele ainda pode ser revertido, né? Então, é um sinal de alerta, tá? É importante, né? Porque é a única etapa, então, que pode ser revertida, prevenindo a evolução da doença e o aparecimento de complicações, né? No entanto, 50% dos pacientes que têm diagnóstico de pré-diabetes, mesmo sendo orientados, eles desenvolvem a doença. Isso é verdade, né? Eu recebo muitos pacientes pré-diabéticos e eles têm bastante resistência, assim, para seguir as orientações, né? Porque envolve o quê, né? Uma mudança radical nos hábitos, né? Fazer exercício físico, mudar completamente a alimentação, de preferência perder peso, né? Porque a obesidade é o que mais vai fazer com que as células lá, a insulina não consiga se ligar no seu receptor, então envolve mudança de hábitos, né? Isso é bastante difícil para o paciente, muitas vezes. Mas é a única saída para reverter, né? O pré-diabetes. E é isso aí, tá escrito aí. Bom, diabetes gestacional também é um tipo de diabetes bem comum. Eu tenho bastante gestantes diabéticas. Tem semanas assim que eu atendo várias, assim, né? Não é tão incomum, né? Que tá falando que afeta entre 2 a 4%, mas eu acho que deve ser até mais, tá? Ela é uma diabetes que ela ocorre temporariamente durante a gravidez, então ela se manifesta durante a gestação, mas em geral, depois que teve o neném, a maioria se resolve. É muito difícil, assim, eu conheço uma pessoa só, uma ou duas, que depois que teve neném continuou sendo diabético, né? A maioria que teve neném já resolve. Quem é mãe deve lembrar, né, que quando você está grávida, você faz um exame por volta de 20 semanas, onde você vai lá no laboratório, coleta o sangue, aí toma um líquido bem doce, né, que as mães passam mal às vezes até, né, que é bem, bem ruim. Toma aquele líquido, coleta o sangue após 1 hora e depois após 2 horas, né. Esse exame se chama teste de tolerância à glicose. E ele é usado para, então, identificar um possível diabetes gestacional, tá? E assim, as curvas pré-gestantes são diferentes, né? Lembra que lá no pré-diabetes a gente falou que era menor que 100 tinha que dar, né? Mas na gestante tem que dar menos de 92. Então, se der 93, já é considerado diabetes gestacional, tá? Se tiver uma alteração em qualquer momento dessa curva, então após 1 hora tem que dar menos que 180 e após 2 horas mesmo, menos que 153. Então, se der um pontinho a mais em qualquer um desses horários, já é considerado diabetes gestacional, né? Então,
Aqui deu 181, os outros dois deu normal, não interessa, já é considerado, entendeu? Então, é algo bem rigoroso, mas que é muito importante cuidar, né? Porque o diabetes gestacional, ele pode trazer riscos tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, já é considerado, inclusive, uma gestação de risco, né? Quando a mãe desenvolve diabetes gestacional. Entretanto, às vezes tem umas mãezinhas que, né, ficam até muito preocupadas, né? Porque estão fazendo tudo direitinho e mesmo assim desenvolvem diabetes gestacional. Isso acontece porque o diabetes gestacional está mais ligado a questões hormonais, né? Então, às vezes mesmo a mãe não sendo obesa, a mãe estando se alimentando bem, tinha uma colega minha que fazia exercício físico, se alimentava bem e mesmo assim ela desenvolveu diabetes gestacional. Porque não é uma questão que está tão relacionada à alimentação, mas bastante a questões hormonais mesmo. Bom, sintomas do diabetes, os principais, né? Urina frequente, perda de peso, sede em excesso e aumento do apetite. Esses são os 4 principais sintomas, tá? Além desses, também pode sentir falta de energia, infecções frequentes, cansaço sono excessivo e visão embaçada ou turva, tá? As consequências do diabetes, né, gente? Então, quando o sangue fica muito, quando a glicemia fica muito alta, né, quando a gente tem uma hiperglicemia constante, a gente vai ter um aumento das chances de ter um AVC, de ter danos permanentes nos rins, né, os rins são os mais afetados pelo diabetes, tá? Dificuldade de cicatrizar feridas, né, às vezes precisam amputar nervos, neuropatia periférica, que são problemas neurológicos, né, nos nervos, ataque cardíaco e retinopatia até cegueira pode ser provocada, né? Então, isso são as causas da hiperglicemia, quando o açúcar está muito alto. Por isso que é importante a alimentação, né? Muitos diabéticos pensam assim, não, só tomar o remédio está tudo certo. Mas só tomando o remédio, o diabetes não fica controlado. Então, é muito importante tomar cuidado com o que come, né? Porque se você fica, tipo assim, um diabético tá lá sempre com o diabetes lá em cima, né? Tipo, toma remédio e tal, mas não cuida da alimentação, não se exercita, tá sempre com diabetes alta, né? Eu tenho um tio que é assim, né? Que todo dia ele tem diabetes em 400, né? O que que isso causa? Na hora você não vai passar mal, não vai acontecer nada. Mas a longo prazo, às vezes pode acontecer, né? Mas em geral, a hiperglicemia ela não dá nenhum efeito assim na hora, né? Mas no geral, a não ser que suba muito, né? Mas no geral, os problemas vão vir a longo prazo, né? Então, o paciente que está sempre com a glicose lá em cima, ele tem muito mais chance de desenvolver esses problemas aqui, né? Então, por isso que é importante cuidar. O tratamento do diabetes vai envolver medicamentos, dieta, atividade física, um bom controle da glicemia e a redução e o controle do peso, tá? Bom, então vamos às orientações nutricionais do diabetes. Primeira coisa, né? Realizar refeições a cada 3 horas a fim de evitar a hipoglicemia. Né? Então a gente falou um pouco da hiperglicemia, que é quando o açúcar está muito alto, mas um problema pior ainda do que a hiperglicemia, eu acho, é isso, né? Porque a hiperglicemia, como eu falei, os efeitos da hiperglicemia eles vão ser mais a longo prazo. Então, tipo, o meu diabetes está em 400, mas eu não vou morrer naquele momento, né? Mas a hipoglicemia, sim, ela pode levar até ao óbito, pode levar ao coma, né? Tem pacientes que às vezes ficam em coma meses, porque estão hipoglicêmicos, né? Eu acho que essa imagem não dá para ver muita coisa. Mas o que é um sinal de hipoglicemia? A hipoglicemia é quando a glicose baixa muito, né? Então o paciente ele vai sentir fome, são os primeiros sintomas, né? Fome, palidez, fraqueza, tremores, ansiedade, taquicardia e suor intenso, tá? Eu conheço bem esses sintomas, tá, gente? Eu não sou diabética, mas eu fico hipoglicêmica com muita frequência, principalmente de manhã. Então, eu sei que de manhã eu tenho que comer a cada 2 horas, senão eu tenho muita hipoglicemia, né? Então, por isso que quem é diabético tem que comer no máximo a cada 3 horas, principalmente os diabéticos que usam insulina, tá? Depois, os sintomas moderados da hipoglicemia são tonturas, visão turva, esquecimento, raciocínio ficar lento, dor de cabeça, irritabilidade, chorro, marcha descoordenada e sonolência. E a hipoglicemia grave, ela vai provocar um discurso confuso,
agressividade, inconsciência, convulsão e levar ao coma, né? Quem conhece alguém diabético que usa insulina, principalmente, deve já ter ouvido alguma história de alguém que passou mal de madrugada e entrou em coma e teve que ir para o hospital, né? Algum diabético aconteceu isso, porque realmente é bem comum, né? Então, essa é uma dica muito importante para os diabéticos, né? Não ficar muitas horas sem comer e sempre fazer um lanche antes de dormir, né? E nesse lanche, de preferência, deve ter algum alimento que tenha proteína, porque as proteínas, elas ajudam a atrasar a absorção do açúcar, né? Então, comer coisas com fibras, coisas com proteínas, por exemplo, tomar um leite antes de dormir, uma batida de leite, ou um pão com queijinho, com requeijão, um chá com bolacha e requeijão, né? Fazer um lanche sempre antes de dormir, uns 30 minutos antes, para não correr o risco de ter uma hipoglicemia, né? E os diabéticos, principalmente os que usam insulina, tá, gente? Quem toma sua medicação, isso não é muito comum de acontecer, mas também pode acontecer, né? É importante sempre ter um doce por perto, né? Quem é diabético nunca pode sair de casa sem ter doce, tá? Porque quando você tem hipoglicemia, você tem que comer açúcar rapidamente. Então, se o paciente diabético acorda lá no meio da madrugada e percebe que a glicose dele está muito baixa, o que ele vai fazer? Comer açúcar, comer mel, comer uma bala, comer alguma coisa muito doce para a glicose dele subir, né? Senão pode dar problemas sérios, tá? Então, sempre orientar os pacientes dessa forma, né? Que não fiquem muitas horas sem comer, façam um lanchinho antes de dormir e sempre tenham um doce por perto, no caso de ter uma hipoglicemia, certo? Outra orientação importante para os diabéticos é preferir alimentos que contenham fibras, como, por exemplo, pão integral, acrescentar aveia nas frutas, consumir linhaça, chia, arroz integral, né, essas coisas. Por quê? Né? Mas o pão integral, o pão branco é a mesma coisa, tem a mesma quantidade de calorias. Verdade, mas não é por causa das calorias que vai indicar um pão integral para o diabético. É por causa das fibras, né? As fibras, elas vão diminuir a absorção da glicose e elas vão manter a curva glicêmica mais constante e evitar picos, né? Porque, por exemplo, se o paciente come pão branco, a glicose que está naquele pão branco vai ser absorvida muito rápido, então a glicose dele logo vai subir, mas também ele vai ser absorvido rápido, então a glicose logo vai descer, né? Então uma hora ele vai estar com a glicose lá em cima, outra hora lá embaixo, e assim vai indo. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer que o paciente ele tenha uma linha, né? Que a glicose dele fique mais constante, né? Isso seria o ideal. Então, se você come um pão integral, um alimento que tenha leite, que tenha fibras, né? Ele vai ser absorvido mais devagar. Então, ele não vai fazer esses picos, né? Essa loucura. Por isso que é para comer o pão integral, né? Não é porque tem menos caloria, porque engorda menos, engorda do mesmo jeito. Se comer um monte, vai engordar do mesmo jeito, né? Tem gente que acha, não, é integral, é fitness, eu vou comer o pão inteiro. Não, né? Melhor comer o normal, então, se é por isso, né? Porque tá, comer o normal é comer pouco. Mas nesse caso, tá, gente, o objetivo não é não engordar, ou enfim, né? O objetivo é controlar a curva glicêmica. Por isso que a gente quer que os diabéticos comam pão integral, arroz integral e etc. Certo? Doces, né? Isso é óbvio. Então, a primeira coisa que a gente vai pedir para os diabéticos evitarem são os doces, né? Porque eles são muito ricos em glicose, eles têm muita glicose, então vai comer um doce, a glicose vai subir lá no céu, não vai ter insulina, às vezes, que controle, né? Ou medicação que controle. Então, não é que o diabético nunca vai poder comer um doce. Ele pode comer de vez em quando, mas evitar o máximo possível. E quando for comer um doce, fazer isso assim, próximo de uma grande refeição, né? Comer esse doce logo depois do almoço ou logo depois da janta, porque daí ele vai se absorver junto com outros alimentos que tem proteína, que tem fibra. Então, a absorção desse açúcar, desse doce, vai ser mais lenta, né? Agora, se o diabético vai lá 3 horas da tarde, tá com fome, vai comer um doce, vai absorver muito rápido, então não é interessante, né? A glicose vai subir muito rápido. Quando fazer uso de adoçante, né? Mas o ideal seria não adoçar as bebidas, né? A gente já conversou um pouco sobre criar um padrão de gosto e tal, né? O ideal, eu sempre oriento a não usar nada para adoçar as bebidas, tá?
Mas se é uma pessoa que faz muito questão de adoçar, a gente tem essas três opções de adoçantes, que são adoçantes naturais, que são o stevia, o xilitol e o eritritol. E são boas opções até, com moderação, né? O açúcar de coco também tem características interessantes quanto ao índice glicêmico, que é recomendado para diabéticos. E os demais açúcares, gente, refinado, cristal, demerara, mascavo, mel, melado, não devem ser utilizados, devem ser evitados, né? Muitas vezes eu atendo alguns pacientes, principalmente mais de idade, que falam assim, mas eu posso comer melado e mel, né? Porque é natural. Mas é açúcar também, né? Não tem nada a ver se é natural e industrializado nesse caso, né? É açúcar. Então, como é açúcar, a gente tem que evitar. Pode também se optar pelo consumo de alimentos diet, que são específicos para o diabético. Porém, deve ter cuidado, não consumir sempre, porque eles, às vezes esses diet eles têm mais sódio, né? Então, não é muito interessante. E cuidar, né, que existe diferença entre alimentos diet e light zero, que a gente vai ver aqui, né? O diet, eles não possuem determinados nutrientes, geralmente é o açúcar, né? Eles são dietéticos, produzidos mais para diabéticos. O light, ele tem uma redução de pelo menos 25% em algum ingrediente, pode ser açúcar, pode ser gordura, pode ser sódio, em relação ao produto original. Então, a gente encontra, às vezes, sal light, requeijão light, manteiga light, nata light, tudo light, né? Mas isso não quer dizer que não tem açúcar, às vezes não tem gordura e tem mais açúcar que o normal, né? Então, nem sempre o light vai ser uma boa opção para quem é diabético. O ideal é olhar o rótulo daí, tá? Zero. O zero, ele também ele é tipo diet, ele às vezes não tem açúcar ou tem redução, né? É, ou não tem sódio, não tem gordura, né? Zero gordura, zero açúcar, zero. Ele é como se fosse diet, mas com outro nome, certo? E no caso dos diabéticos tipo 1, também tem um método que se chama contagem de carboidratos, tá? A gente não vai aprender a fazer contagem de carboidratos aqui, mas só para vocês saberem que existe, né? Então, nesse caso, eles têm uma tabela lá, tipo, por exemplo, um pão vale 28 carboidratos, tem 28 gramas de carboidrato. Copo de leite, 12, um mamão, 13. E aí eles vão fazer a conta de quantos carboidratos tem em cada refeição e a partir disso eles aplicam a insulina, né? Isso é bastante usado para quem é diabético tipo 1, porque aí eles conseguem controlar melhor, né? Tipo assim, por exemplo, se eu comer um doce, eu tenho que aplicar tanto de insulina. Então isso ajuda a controlar melhor a glicemia, tá? No diabéticos tipo 1, certo? Tipo 2 também se usa a insulina, né? E em geral também a gente vai seguir as mesmas orientações do guia alimentar, que é os 10 passos lá também valem para os diabéticos, tá? E a última patologia, então, que a gente vai ver hoje é a hipertensão arterial, né? Que é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados na pressão sanguínea nas artérias, e ela acontece quando os valores de pressão máxima ou mínima são iguais ou ultrapassam os 14 por 9, tá? Antigamente era 12 por 9, né? Mas aumentou um pouco esse critério para identificar a hipertensão, certo? A hipertensão ela faz que o coração ele tenha que fazer um esforço muito maior para bombear o sangue, né? E é um dos principais fatores de risco para ter AVC, infarto, aneurisma, insuficiência renal e cardíaca, tá? Então, a hipertensão é uma doença muito perigosa, que muitas pessoas não levam a sério, né? Mas ela é uma das doenças que mais mata, né? As doenças crônicas, doenças cardíacas são as principais responsáveis por morte natural no país, no mundo, eu acredito. E a hipertensão está muito relacionada. Então, é muito importante que os hipertensos, né, eles tomem a medicação corretamente, porque às vezes a pessoa acha, não, mas eu tinha pressão alta e eu tomei remédio, agora não tenho mais. Não, é uma doença crônica, ela não tem cura. Então, a pessoa precisa sempre tomar os remédios bem certinho para não ter nenhum problema. É uma doença hereditária na maior parte dos casos, mas tem vários fatores que influenciam, né? Como o consumo de tabaco, bebida alcoólica, obesidade, estresse, consumo de sal muito elevado, colesterol e falta de atividade física, tá? Ela é mais comum na raça negra, em diabéticos e aumenta com a idade, tá? O diagnóstico é feito através da monitorização, né? Vai lá e mede a pressão durante um período todo dia para ver como se comporta. E não tem cura, mas ela pode ser controlada através do uso da medicação e de bons hábitos.
Então, quais são as orientações para hipertensão, tá? E a primeira coisa é o sal, né? Todo mundo sabe, né? Então, cuidar com o consumo de sódio, né? Mas não adianta a gente cuidar o sal e usar sazon na comida, caldo de galinha, comer salame, mortadela todo dia, comer lá sardinha, milho verde, etc., miojo, né? Então, como a gente viu lá nos rótulos, esses alimentos ultraprocessados, eles usam o sódio como um conservante e como um realçador de sabor. Então, eles são muito ricos em sódio, por exemplo. 3 fatias de mortadela tem 25% da recomendação de sódio do dia. Uma lasanha de caixinha tem 100%. Um hambúrguer, 50%. Um pacote de miojo, 50% da recomendação diária. 2 colheres de sopa de shoyu, 80%. E um cubo de caldo de galinha, 100%, né? Então não adianta só cuidar o sal, tem que cuidar com o consumo de todos os alimentos que também contêm sódio, que são aqueles ultraprocessados, tá? Embutidos e afins. Preferir usar temperos naturais, né, ao invés de usar temperos prontos, que além de não ter sódio, tem várias propriedades benéficas para o nosso organismo, inclusive na redução da pressão, como é o caso do alho, que tem efeitos científicos comprovados na redução da pressão, né? Eu tenho um material bem legal sobre temperos naturais que eu vou mandar junto para vocês, que isso não vai cair em prova nem nada, assim, mas é só para vocês saberem, né, se alguém tiver interesse, assim, de conhecer, como eu uso tal tempero, de repente tem algum temperinho que vocês não conhecem, então eu vou mandar junto para vocês de brinde, tá, esse materialzinho, caso alguém se interesse de dar uma olhadinha, tá bom? Inclui na alimentação também alimentos ricos em potássio, que contribuem para a redução da pressão, né? Então, ao contrário do sódio, o potássio ele ajuda a diminuir a pressão. Então, tem vários alimentos aqui que são ricos em potássio, mas os mais comuns, assim, na nossa alimentação é o feijão, a banana, a laranja não tá aqui, mas também é uma fonte, abóbora também, né? Então, são fontes de potássio, tá? E, novamente, é muito importante a gente seguir as orientações do guia alimentar, né? Como eu comentei, para todas as patologias, essas orientações são muito importantes, tá, gente? Então, estudem bastante sobre o guia alimentar, com certeza vocês vão ter bastante conhecimento já, ou pelo menos todo o conhecimento necessário para vocês, enquanto técnicos, sobre alimentação saudável, tá? Bom, pessoal, por hoje era isso, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, né, quiserem me mandar aí um feedback do que vocês estão achando da aula, né? Difícil porque a gente não consegue se comunicar, né? Às vezes eu termino de gravar a aula lendo, meu Deus, eu devia ter falado tal coisa, esqueci. Né? Se a gente estivesse na aula pessoalmente, talvez alguém me perguntasse, né? A gente conseguiria dialogar mais, né? Seria melhor, mas no momento é o que a gente pode fazer, né? Então, se vocês quiserem me dar um feedback, né? Se vocês estão achando que está faltando alguma coisa, enfim, fiquem à vontade, né? Para mandar sugestões, enfim. E bons estudos para vocês, boa semana e até semana que vem com a nossa próxima aula, tá bom? Parar de gravar aqui. Tchau, tchau.